Oi galera, tudo bem? Eu não tô conseguindo gravar pelo celular normal, então eu vou fazer uma live aqui pelo Instagram e depois eu vou jogar no YouTube, tudo bem? Primeiramente eu gostaria de pedir perdão a todos vocês que acompanham o canal do Caminho Team. Vocês são uma bênção na minha vida e por alguns motivos, por correria da vida e na verdade porque eu tirei os olhos do alvo que é Cristo e do projeto do Caminho Team, eu acabei abandonando o canal por alguns meses. E Cristo me apertou, me confrontou e não dá mais pra fugir, né? Não dá pra brincar de esconde-esconde com Deus. A gente tá de volta pra gravar aqui os vídeos e hoje eu queria falar sobre algo que eu tenho vivido. Deus tem me falado muito sobre dependência e ateísmo, mas não ateísmo da parte do homem. Para o homem, ateu é aquele que não acredita em Deus, mas para Deus, ateu é o significado real da palavra. O que é ateísmo diante dos olhos de Deus? Vamos quebrar a palavra, né? A, prefixo a, e teu de Deus. A é o prefixo de negação. Analfabeto, pessoa que não foi alfabetizada. Acrômico, coisa que não tem cor. Não consigo pensar em outra palavra, mas é mais ou menos essa descrição real. Tá descendo aqui quem sabe faz ao vivo, o tripé descendo no meio da gravação, mas enfim. O A é o prefixo de negação e teu é de theos, Deus em grego. Então, o significado da palavra ateu é sem Deus. Não há Deus. E esse é o significado diante dos olhos de Deus para o ateu cristão. Arthur, existe ateu cristão? Sim, existe ateu cristão. O ateu cristão não é aquele que não acredita em Deus. O ateu cristão é aquele que acredita parcialmente no poder de Deus ou conhece parcialmente a pessoa de Deus. E muitas vezes eu fui essa pessoa. Diante dos olhos de Deus é aquele que acredita parcialmente na pessoa de Deus. Ou naquilo que Deus tem para a pessoa, enfim. Eu estava lendo Lucas ontem e o Evangelho de Lucas começa contando a história de Zacarias, o pai de João Batista. Do capítulo 1 ao capítulo 3 conta a história de Isabel, de Maria, de José, de Simeão e da viúva Ana, personagens que foram do início da história de Jesus. E uma frase se repete do capítulo 1 ao capítulo 3. E Isabel, cheia do Espírito Santo, cantou. E Maria, cheia do Espírito Santo, cantou. E Simeão, cheio do Espírito Santo, profetizou. Todas essas pessoas estavam cheias do Espírito Santo, mas uma demorou 9 meses para ficar cheia do Espírito Santo. E essa pessoa foi Zacarias. Zacarias orava junto com sua esposa, esperando um milagre, um filho, mesmo já sendo avançados de idade. E um anjo chega para Zacarias e diz: se prepare e alegre-se, sua oração foi ouvida, você é um cara justo diante de Deus. E Deus vai atender o desejo do seu coração. Vai vir um menino, ele é nazireu e tal. E Zacarias acredita da promessa de Deus. Eu imagino você orar por tanto tempo esperando uma promessa de Deus e quando a promessa está vindo e vai se concretizar, você diz: não, eu não acredito mais não. Não faz sentido. Mas quantas vezes nós somos assim? Nós acreditamos parcialmente na pessoa de Deus. Nós acreditamos parcialmente que Deus pode fazer alguma coisa. Nós damos 99,9% do controle da nossa vida para Deus, mas 1% a gente controla. Deus não precisa se preocupar. Mas deixa eu te falar, entregar 99,9% é o mesmo que entregar nada. Nada. Acreditar 99,9% na pessoa de Deus, confiar, não é acreditar que Ele exista. Lembre-se que você é um ateu cristão, você sabe que Ele existe e você tem um relacionamento com Ele, mas você não se relaciona o suficiente para confiar 100% nele. E foi o que Zacarias fez. Zacarias foi elogiado por Deus
como um cristão exemplar, mas ainda assim havia áreas na vida dele que não estavam totalmente entregues a Deus. Ele não confiava 100% que Deus poderia fazer algo, mesmo tendo um relacionamento com ele. Imagine que você está namorando, e a pessoa que você está namorando chega para você e fala assim, olha, eu vou ser fiel a você 23 horas por dia. Mas na última hora do dia, na 24ª, eu não tenho obrigação nenhuma de ser fiel a você. Você se relacionaria com essa pessoa? Se sua resposta for não, parabéns, você é inteligente. Deus também não quer um relacionamento assim. Mas muitas vezes a gente só é santo e só se relaciona com Ele em horários específicos ou dias específicos da semana. Somos cristãos no domingo, mas na segunda Ele não tem o nosso coração. É conflitante isso. E Zacarias precisou passar 9 meses mudo porque desacreditou da promessa de Deus. Engravidou sua esposa, trabalhava no templo, servia, comia, vivia, mas a sua língua estava travada. Uma área da sua vida ficou travada, que eu acredito que fosse essa adoração plena, já que Isabel adorou com sua voz, Maria adorou com sua voz, Simeão adorou com sua voz, Ana, a viúva, adorou com a sua voz, mas ele foi o único que precisou ficar 9 meses travado até que Deus destravasse e ele pudesse. E Deus o destravou de uma forma interessante. No dia da circuncisão de João, no dia onde era dado o nome da criança, o nome da criança não era dado no dia que a criança nascia, mas no dia da circuncisão. E os parentes, os amigos, o nome dele vai ser Zacarias, o nome da criança vai ser Zacarias. E Isabel, cheia do Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo, e tendo discernimento do nome da criança, sem saber o que Deus tinha dito a Zacarias, porque Zacarias estava mudo, não tinha como contar, ela diz, o nome dele é João. E o povo da família, os amigos, não, mas não tem ninguém com esse nome. Não, o nome dele é João. O nome dele é João. Aí chegam para Zacarias, e aí? Qual o nome da criança? E Zacarias, eu imagino a cena, Zacarias olhando para a criança e percebendo, caraca, Deus cumpriu a promessa. Eu desacreditei. Deus não depende da minha saúde, ou da minha idade, ou da minha força para fazer milagres. Ele faz. Eu que sou dependente de Deus para viver os milagres. E ali ele pega uma tábua e escreve, o nome da criança é João. E ali eu entendo que foi a manifestação externa da crença e da cura de Zacarias. Aí ele volta a falar. E ele começa a profetizar. Ele pega João Batista no colo e fala, este é aquele que Isaías profetizou. E numa só profecia de 5 ou 6 versículos ele fala de João, de Jesus, e dá uma paletadazinha de leve sobre o Apocalipse. Sim, tá lá. Em Lucas 2 ou 3. Deus já manifestando o mensageiro, o Cristo e o fim dos tempos. Ele foi destravado a partir do momento em que ele creu, onde ele deixou de ser ateu, onde ele passou a entregar tudo na vida, tudo que era da vida dele nas mãos de Deus. Gente, Deus não quer só seu coração, já dizia saudosos pastores antigos. Deus não é açougueiro para querer só seu coração. Deus quer seu coração, sua alma, seus olhos, sua boca, seus pecados, sua santidade, seus traumas, suas vitórias. Deus quer tudo. Tudo da sua parte. E Zacarias não entregou tudo. Por isso ele ficou travado. Porque ele enxergava que não, para que um filho chegue é minha responsabilidade. Mas quem faz o milagre do nascimento não é o homem. Já diria Davi nos Salmos, tu me formaste no ventre da minha mãe. É Deus que faz. Não sou eu que tenho esse poder. Não é naquilo que eu posso, mas naquilo que eu não posso e que entrego a Ele. Pedro fala, se tu és o Cristo, mande eu ir a teu encontro por cima das águas. E Cristo diz, vem. E Pedro, confirmando a palavra de Cristo, caminha sobre as águas. Mas a partir do momento que ele tira os olhos de Cristo, ele vê o vento, a tempestade, o mar revolto e ele afunda. A partir do momento que você para de olhar, de ter um relacionamento com Deus, a partir do momento que você quebra essa aliança de dependência total, onde eu só consigo andar por cima das águas porque você disse que eu posso e você está me sustentando. A minha fé em ti me sustenta. E a partir do momento que esta fé é quebrada, ele afunda e Cristo puxa ele de volta para a superfície e fala, Pedro,
Por que você duvidou? E não há ninguém mais dependente, na minha visão, na Bíblia do que João Batista. Eu já falei de João Batista no canal do Caminho Tim, acho que umas 2 ou 3 vezes, porque Deus nos quer ter um relacionamento como teve um relacionamento com João. João era filho de um sacerdote. Ele poderia ter vivido um ministério mais incrível, no conforto de Jerusalém. Ele poderia ter vestido roupas caras, ter comido do bom e do melhor, mas ele abandona toda a sua riqueza, tudo que há de bom e que é direito dele, para ir para um deserto, vestir roupa de camelo, comer mel e gafanhoto, e gritar sobre alguém que estava chegando. Alguém de que ele não era nem digno de desamarrar as sandálias, de tão incrível. Alguém que ele dizia que ele cresça, que a fama dele cresça. Eu não sou ninguém, eu só vim preparar o caminho. Eu só sou um mensageiro. E que privilégio, que honra de eu poder ver. Eu analisando e lendo a Bíblia, eu percebo que João Batista é o último profeta do Velho Testamento, porque ele ainda fala de um certo ponto de lei e de mandamento. Ele ainda não alcançou o termo graça. E ele, na minha visão, lógico, não estou dizendo que isso é bíblico, mas na minha visão, ele teve o privilégio que os outros não tiveram de viver a manifestação do Cristo homem. Não há ninguém mais rendido e dependente de Deus do que João Batista, tanto que o próprio Cristo diz isso. Vocês foram ver o que no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Pois bem, vocês viram mais do que um caniço. Vocês viram um profeta guiado pelo vento do Espírito. Galera, ser dependente de Deus é um exercício muito difícil. Porque você está acostumado a ter o controle nas mãos. O tempo todo. O tempo todo. Você está acostumado a mandar e a coordenar e a ter o controle da sua vida em tudo. Mas até que você viva a plenitude do relacionamento com Deus, você precisa morrer. Dependência nada mais é do que morte em Cristo para que você renasça de novo em Cristo. Não morrendo em Cristo você não pode renascer, porque quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. É tudo que o homem precisa. O homem não precisa de roupas, o homem não precisa de comida, o homem não precisa do oxigênio que ele respira. Ele precisa ter relacionamento com Deus. A partir do momento que você se desprende de tudo e se agarra totalmente a Ele, aí você entende o real propósito da vida. O real propósito de tudo. Depender somente de Deus é um exercício muito difícil, mas que vale a pena. Porque somente dependendo única e exclusivamente de Deus você pode ser cheio do Espírito Santo. Depender de Deus, para a gente finalizar o vídeo, é se esvaziar de si até ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é educado, ele não vai entrar numa casa que já está ocupada. Se seu coração, eu não estou falando aqui de demônios ou nada disso, porque você é um ateu cristão, lembre-se. Seu coração é como uma casa, e Cristo habita na sua casa, mas todo brasileiro tem um quartinho dos fundos. Todo brasileiro tem um quartinho onde guarda as coisas, as quinquilharias, um quintal. Um quartinho da bagunça. E esse quartinho da bagunça, ele também precisa ser dominado por Deus. Cristo também precisa ter acesso a esse cômodo do meu coração. Nem que seja um quartinho de 2x2. Se não está no controle de Cristo, é para ontem que isso precisa ser consertado. Porque se não for consertado, eu não estou vivendo um pleno evangelho, eu não estou vivendo um pleno relacionamento com Cristo. Ter o pleno relacionamento com Cristo é depender única e exclusivamente dele. E até que você se esvazie de tudo que há em ti, até que todos os inquilinos que estão dentro do seu coração, seja inveja, seja o orgulho, seja a soberba, seja lá o que for, seja a experiência que você teve com Cristo e aquilo encheu seu coração de orgulho. Sim, até experiências boas com Cristo, se você não tomar cuidado, enchem de orgulho e toma o lugar de Cristo na sua vida. Israel cantava muito sobre isso. A Bíblia conta que Israel cantava dos feitos antigos de Deus e Deus Pai fala assim: de que adianta cantar sobre os feitos antigos se vocês não têm relacionamento comigo agora? E Deus usa o profeta Isaías para dizer: vocês estão cantando a música errada, na hora errada. Não cantem sobre as antigas vitórias se vocês estão vivendo fracassos atuais. Não. Esvaziem-se até das coisas boas, até que nada mais esteja dentro de você, para que aí sim haja espaço, uma vaga, o espaço ideal, para que Ele venha e preencha você.
E aí você possa fazer parte desse grupo, como João Batista, como Simeão, como Ana a viúva, como Maria, como Isabel e como, por último, Zacarias. Para que todos sejam cheios do Espírito Santo. Uma boa noite a você e deixe de ser ateu. Confie em Deus.